Sim, o Tite está escalando muito mal a seleção, principalmente no setor ofensivo. Vou falar o porquê. E quais jogadores e variações táticas poderiam mudar esse panorama da seleção. O meu nome é Gabriel e esse é o Geração Penta. Apesar das vitórias da seleção e a liderança isolada nas eliminatórias para a Copa do Catar, a sensação que ficou foi a de que o desempenho ficou muito a desejar, e isso se explica justamente porque o Tite está escalando mal o Brasil. Vamos usar como análise os dois primeiros jogos, que foram contra Bolívia e Peru. Porque contra Venezuela e Uruguai a seleção estava muito desfalcada por motivos conhecidos por todos. No jogo contra a Bolívia o Brasil entrou dessa forma, com o Everton no gol. Inclusive para essa posição estamos bem servidos. A mesma zaga titular de sempre, na lateral esquerda o Lodi, que hoje se mostra ser o melhor na posição. E o Danilo na lateral direita, e aí já começam os problemas, porque ele é um jogador regular, que não compromete no ponto de vista defensivo, mas que até hoje não convence ofensivamente falando. E sejamos honestos, contra o time B da Bolívia, em que os laterais deveriam atuar muito mais como alas, só vimos o Lodi fazer isso. Jogadores como Gabriel Menino, ou até mesmo Daniel Alves seriam muito mais eficientes para esse tipo de jogo. Voltando ao campinho, no meio temos Casemiro de primeiro volante, incontestável, e Douglas Luiz como segundo volante. Aqui vai muito de preferência. Gostei das partidas que ele fez até aqui. Mas o Brasil está cheio de bons segundos volantes como Bruno Guimarães e Gerson, que se entrassem no lugar também manteriam um bom nível. Agora que entra o setor mais problemático da seleção. Assistindo o jogo e vendo a escalação inicial, percebemos que o Tite gosta mais do Neymar caindo um pouco mais para a esquerda e cortando para o meio, e o Coutinho mais centralizado. Isso vira um erro porque hoje o Neymar joga como um 10 no PSG. O Neymar que jogava na esquerda era o Neymar do Santos e do Barcelona de 4 anos atrás. E o curioso é que o Coutinho, que voltou nessa temporada de 2020 e 2021 para o Barcelona, joga mais aberto no lado esquerdo. Então a seleção brasileira funcionaria muito melhor com suas posições invertidas e dependendo de situações de jogo podendo se alternarem. E agora vamos falar do lado mais problemático, que é o lado direito. Contra a Bolívia o Tite colocou o Cebolinha, mas como ele é destro fica muito mais difícil de fazer qualquer jogada de cortar para o meio, limitando somente as jogadas de linha de fundo. E apesar da vitória por 5-0, uma prova que essa foi a posição mais problemática é que essa foi a única mudança contra o Peru, em que ele tira o Cebolinha e coloca o Richarlison. Mas o problema continua porque ele também é destro, então contra o Peru, que inclusive era uma seleção melhor, aquele setor continuou sendo pouco eficiente. E a solução para isso é muito simples, mas que deve começar na própria convocação. O Tite precisa levar e testar um jogador canhoto de velocidade que jogue na direita. Isso possibilita tanto jogadas para o meio quanto de linha de fundo, já que estão acostumados a fazer isso. E é aí que entra a grande questão: quem ou quais são esses jogadores? Na minha opinião, hoje quem está fazendo melhor esse tipo de jogo é o Antony do Ajax. Podem ver os jogos dele para ver como está arrebentando. Outras opções para o setor seriam o próprio parceiro dele, o Davi Neres, o Marinho e o Douglas Costa. Mas esse último vive machucado e muitas vezes prefere jogar pelo lado esquerdo mesmo. E falado rapidamente, em alguns momentos desses jogos o Tite deixou o Firmino e Jesus formando uma dupla de ataque. Mas eu prefiro só o Firmino. E sempre deve jogar um ou outro, nunca os dois. Então a minha seleção ideal ficaria com o mesmo setor defensivo, podendo trocar o Danilo em jogos contra times que se limitam à marcação, com Coutinho ou Cebolinha na esquerda, Menino Ney no meio, a Antony na direita e o Firmino centralizado. Bom, me digam se vocês concordam com essa tese. E se não, quais mudanças fariam para a seleção voltar a jogar bem? E quem puder dar uma força e deixar o like, se inscrever e compartilhar, eu agradeço muito. Esse é o Geração Penta e nós vemos a qualquer momento.